Olá pessoal, professor Cleiton Peixer novamente com vocês, dando continuidade aí à nossa aula, né? Estamos tratando do crime de roubo, né? E no bloco anterior falamos do roubo impróprio e também do roubo qualificado aí do parágrafo 2º, né? Com relação ao emprego de arma de fogo, ao emprego de arma branca. Vimos as alterações aí trazidas pela lei lá de 2018, né? E também pelo pacote anticrime, que corrigiu aquela lacuna deixada anteriormente. Pois bem, seguindo a nossa aula aqui, falando do crime de roubo, vamos falar agora do concurso de pessoas, né? Essa está lá no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 157. Então, sem muitas delongas, vamos direto para o material. Olha só. Se há concurso de duas ou mais pessoas, está lá no inciso 2, né, do parágrafo 2º do 157. Ocorre quando duas ou mais pessoas se unem para a prática do crime, dada a maior periculosidade dos agentes, dificultando a defesa da vítima, sendo irrelevante a missão desempenhada por um ou por outro agente. Então, aqui, desde que tenha duas ou mais pessoas, configura o crime independente de qual é a missão de cada um deles, né? Não se exige que todos pratiquem os atos executórios, nem mesmo a identificação de todos os participantes, podendo ser confirmado o concurso por testemunhas. Então, aqui, a lei não exige nem que o roubo tenha unidade específica de desígnios, né? Ou seja, aquele que concorre para o crime, é lógico, lá pelo artigo 29 do Código Penal, responderá na medida da sua culpabilidade, né? Mas aquele que está aguardando no carro, por exemplo, a subtração mediante violência ali no estabelecimento comercial, por exemplo, está agindo em concurso de pessoas, então responderá também pelo crime, né? E esse concurso, ele pode ser aí configurado até por testemunhas, tá, pessoal? Não é necessário que exista a identificação de todos eles. Então, se você tiver aí uma conduta de dois, três agentes, duas, três pessoas praticando esse roubo e duas conseguem fugir, não é porque um só que foi preso que responderá pelo roubo simples, né? Porque as testemunhas, ainda que não se identifiquem os outros participantes, as testemunhas podem corroborar aí com as provas, né, e ser aplicado aí a esse agente o roubo em concurso de agentes, perfeito? Seguindo, olha só. Ainda admite-se, inclusive, para a configuração do concurso, que algum dos agentes sejam menores inimputáveis. Isso aqui é uma outra problemática, porque o menor ele não responde crime, né? O menor ele é autuado por ato infracional, então ele é aplicado a ele medida socioeducativa. Entretanto, se ele estiver no mesmo contexto, lá junto com o agente, aquele agente responderá perfeitamente pelo crime de roubo em concurso de agentes, tá bom? Seguindo. Professor Ricardo Antônio Andreucci, ao aumentar a pena do crime de roubo pelo concurso de duas ou mais pessoas, o inciso 2 do parágrafo 2º atribui especial gravidade ao delito em razão do maior poder intimidativo empregado contra a vítima, aumentando a possibilidade de êxito da empreitada criminosa. É indiferente para o aumento da pena a circunstância de ser inimputável um dos comparsas, ou ainda que não sejam todos perfeitamente identificados. Nesse aspecto, para a configuração da qualificadora de concurso de pessoas, o que se exige é a demonstração do envolvimento de duas ou mais pessoas, sendo desnecessário sejam elas identificadas. Demonstrada a presença de outros indivíduos na prática delituosa, potencialmente perigosa para intimidar a vítima, não há como se afastar a referida qualificadora. Percebam que tanto a doutrina quanto a jurisprudência entende que o concurso de pessoas demonstra maior periculosidade, né? Demonstra redução na capacidade de reação da vítima, né? Portanto, quando
o roubo é praticado por mais de uma pessoa, 2 ou mais pessoas, configura um agravante por conta da intimidação e da periculosidade, né? Então aqui pouco importa se foram identificados, se tinha menor no mesmo contexto, né, praticando o roubo, ainda que todos consigam empreender fuga e somente um deles seja preso, né, ele responderá pelo roubo circunstanciado aqui pelo concurso de pessoas. Perfeito? Seguindo. Embora não seja necessária a identificação ou a presença física de todos os agentes para configurar o concurso no crime de roubo, é importante ter em consideração o que diz o artigo 29 do Código Penal. E aqui, como eu disse a vocês, tem que ser levado em consideração, né, a medida da sua culpabilidade, né? Então, aquele que quis praticar um crime de menor potencial aí, responderá na medida da sua culpabilidade, né? Imaginem vocês que a pessoa ingressa numa residência para praticar o roubo e ali exerce a violência armada, tranca as pessoas dentro do quarto, enquanto um deles está aguardando na garagem, carregando as coisas. E aquele que está lá em cima, num quarto, por exemplo, tem a intenção de praticar outros delitos, né, com relação àquelas pessoas que estão dentro da casa, ou exerce uma violência exacerbada, aí nesse sentido, até causando uma lesão corporal de natureza grave, ou a morte, né, que configuraria o latrocínio, aquele que está lá embaixo, embora esteja participando do roubo, ele tem que ser punido na medida da sua culpabilidade, da sua intenção, da sua vontade, né? Então não responderia a ele pelo latrocínio, por exemplo, daquele que cometeu o disparo no quarto atingindo uma das vítimas. Perfeito? Olha só o que diz o artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas mesmas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Perfeito? Então, cada um responde na medida da sua culpabilidade, da sua vontade, daquilo que pretendia. Inciso 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. E aqui nós estamos falando aí de carro forte, né? Como exemplo, a vítima está em serviço de transporte de valores de terceiro e o agente conhece tal circunstância. Olha só. Esse instituto visa coibir com mais rigor a prática de roubo de quem está transportando valores de terceiros, como é o caso de empresas especializadas, né? Carro forte. Não ocorre a qualificadora se o valor é próprio, como ocorre com o taxista, que é prestador de serviço. Então, aqui o agente ele deve ter a intenção e conhecer que aquela vítima está a serviço de transporte de valor e que esses valores são de terceiros, como é o caso das empresas de transporte de valores aí que trabalham com carro forte. É necessário que o agente tenha conhecimento de que a vítima encontra-se em serviço de transporte de valores. É essencial essa circunstância, né? O professor Damásio diz o seguinte: não importa a natureza do valor, podendo ser dinheiro, joias preciosas e etc. Exige que o sujeito esteja a serviço de outrem. Assim, não se aplica a qualificadora no caso da vítima que traz consigo coisa própria, como motorista de praça. A circunstância exige elemento subjetivo do tipo, uma vez que só ocorre quando o sujeito tem consciência de que a vítima está em serviço de transporte de valores. O professor Mirabete também traz esse ensinamento. Quando a vítima está em transporte de valores e o agente conhece essa circunstância, ocorre também a qualificadora. Tenta-se dar maior proteção aos funcionários de transporte de valores, bancários, caixeiros, viajantes, cobradores e etc. Referente à lei a valores, inclui-se o transporte, não é só dinheiro, como também de títulos, selos, joias, pedras preciosas, etc.
A qualificadora só pode ser reconhecida ante a prova de que o agente sabia que a vítima transportava valores. E no caso aqui de carro forte, é inevitável, né, por conta inclusive dos adesivos e da caracterização dos veículos, né. Inciso 4, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. E aqui, pessoal, quando se fala em transporte para outro estado ou para o exterior, nós temos as mesmas considerações feitas lá no crime de furto, né? Ou seja, é necessário que realmente ele transponha aí a fronteira, né, territorial, seja ela ali de um estado para outro ou para o exterior, né? Então, se, por exemplo, um veículo é furtado em São Paulo com o objetivo de levá-lo para o Paraguai, né? E ele é interceptado pela Polícia Rodoviária Federal ainda no estado de São Paulo, né? Sem cruzar a fronteira para o estado do Paraná, não se configura aí essa qualificadora e, portanto, menor ainda seria a possibilidade de se configurar para o exterior, sendo que ele não chegou a cruzar a fronteira internacional, né? Então, aqui exige-se que se consume a transposição da barreira, perfeito? Olha só. Nesse caso, cabe as mesmas observações feitas anteriormente ao crime de furto, como eu disse a vocês, sendo a subtração tem de ter destino outro estado ou exterior, né? E não há que se falar em configuração da qualificadora se o agente é interceptado pela polícia em uma blitz, por exemplo, nas dependências ainda do estado onde ocorreu a subtração. É necessário que o objeto subtraído cruze a divisa do estado ou a fronteira do país. Depois, o inciso 5, né? Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Nesse caso, o agente restringe a liberdade da vítima momentaneamente, apenas para facilitar o roubo, meio de execução do roubo, né? Ou para evitar ação policial, quando o agente leva a vítima para evitar que a família chame a polícia, ou ainda quando mantém o motorista de caminhão roubado enquanto descarrega a carga. Aqui, pessoal, o que acontece? A restrição da liberdade é para a consumação do crime, tá? Então, o agente rouba um caminhão, leva o motorista para um local ermo, para dentro de um carro, até que seja descarregado aquela carga, né? Depois ele libera e o motorista fica liberto ali não por conta do roubo, né? O roubo ocorreu, mas restringiu a liberdade somente para se apoderar da carga. Ele não tinha nenhuma outra atitude a tomar, apenas para facilitar o roubo como meio de execução, tá? Então essa é a previsão aí do inciso 5. Vamos lá para o slide, olha só. Esse inciso foi inserido pela Lei 9.426 para punir com mais rigor o agente que praticava sequestro relâmpago. Entretanto, tal figura não configura a qualificadora, se adequando ao tipo penal da extorsão, pois a revelação da senha do cartão magnético é ato que somente a vítima poderia realizar. Então percebam que esse instituto foi inserido até com a intenção de coibir a prática do sequestro relâmpago, mas a conduta não se configura nessa do roubo, né? Porque se configura aí no crime de extorsão, porque lá pode a vítima conceder ou não a senha do cartão, por exemplo, perfeito? Então, aqui você tem que ter em mente que a restrição da liberdade da vítima ali é como meio de consumação do delito de roubo, né? Ele vai ser segregado da sua liberdade ali enquanto descarrega a carga do caminhão, por exemplo. Depois ele é libertado, tá bom? Seguindo, olha só. O professor Fernando Capês fala: assim que pese a boa intenção do legislador, essa circunstância incidirá em outras situações, nas quais a privação de liberdade da vítima for utilizada como meio para a realização de um roubo, ou após a sua consumação, como forma de fugir à ação policial. O sequestro relâmpago ficou de fora. Quanto ao roubo, diferentes situações podem apresentar-se.
Sequestro é cometido como meio de execução do roubo ou contra a ação policial, ainda que haja restrição da liberdade por curto período de tempo, incide a majorante. O sequestro é absorvido pelo roubo, porém incide a causa de aumento do inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, roubo qualificado, portanto. O sequestro é praticado depois da subtração, sem que a restrição da liberdade da vítima tenha sido empregada para a consumação do crime, mas como forma de facilitar a fuga, ou de modo geral, em qualquer situação no qual o sequestro seja praticado de modo bem destacado do roubo, isso é, em contextos fáticos distintos, haverá concurso de crimes. Assim, por exemplo, na hipótese em que o agente, após se apoderar da res, mediante violência ou grave ameaça, ainda mantenha a vítima consigo por vários dias, haverá crime autônomo de sequestro em concurso material com o de roubo, sem a incidência da mencionada causa especial de aumento. Inciso 6. Se a subtração for de substância explosiva ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. O agente, mediante violência ou grave ameaça, subtrai substância explosiva ou acessório que conjunta ou isoladamente possibilite a fabricação, montagem ou emprego. Exemplo, sujeito que, mediante a violência ou grave ameaça, subtrai uma banana de dinamite. O 7. Se a violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca. E essa daqui nós vimos que foi a alteração trazida pelo pacote anticrime, né? Mas ficamos por aqui para terminar isso no próximo bloco. Até mais.